Agora, você fala isso aí sobre socialismo e tudo mais, eu lembro agora também de exemplos que algumas pessoas usam de socialismo que deram certo. Que é Não tem nenhum. Falam de Portugal. Por que Portugal eles usam Portugal como não é exemplo? socialismo. Portugal pode ser social-democracia, que é um jeito meio tucano de governar, um pouco mais esquerda que o jeito tucano de governar. Mas isso não é socialismo. Socialismo é Venezuela, é Cuba, é Coreia do Norte, é o que foi vários republiquetas ali da União Soviética. Isso é socialismo. O que acontece, pô... Mas por que então será que, tipo assim, eles detêm... É que eu vejo sempre assim, muitas pessoas, quando uma coisa é muito boa, eles tendem a pegar pra si. Como, ali deu certo, é como eu acredito, é o socialismo. Deu errado, não é socialismo. Deturparam a visão de socialismo, sabe? Por que eles usam, então, falando que o Portugal é um socialismo que deu certo? Eles geralmente falam o socialismo que deu... Geralmente esses regimes socialistas que deram certo não eram socialistas, basicamente. E os regimes socialistas que deram errado geralmente são socialistas. E aí eles falam, pô, não, mas isso não é socialismo. Pô, como não, pô? O Maduro, como o Barroso falou, o ministro da STF, que o Chaves era de direita. Pô, como assim? Como assim? Então, não é que a Venezuela não é socialista. Agora ela é de extrema direita também. Tipo, como assim? Tipo, gente, como assim? Pera aí também. Então, o que eu penso é, geralmente esses socialismos que deram certo não são regimes socialistas. Portugal, esse regime que eles falam do regime português que foi socialista, não é socialismo. É no máximo uma social-democracia. E a dúvida se deu certo, pô, eles podem pegar um índice econômico aqui que seja bom, mas ali seja ruim, não é assim que funciona, sabe? E o socialismo que deu errado, eles tentam colocar que não é socialismo e na verdade é. Então, agora é interessante, você falou assim, o que seria então um país dar certo, na sua visão? Eu acho que você pode pegar os índices que dá pra... porque o país dá certo, o país dá errado, não é uma coisa subjetiva. Eu não acho que é uma coisa subjetiva, eu acho que é uma coisa objetiva. Fala, pô, um país deu certo. Ok, baseado no quê? Economia boa, saúde legal. A economia boa. Pô, qual é a taxa de desemprego desse país? Qual é a taxa de pobreza desse país? Qual é a taxa de fome nesse país? Qual é a taxa de educação, de saneamento básico, de saúde? Qual é a mortalidade infantil? Qual é a expectativa de vida? São metragens. E geralmente os países socialistas, os países com menos liberdade econômica e liberdade política, são os países piores ranqueados nesses itens. Então, por exemplo, pô, o capitalismo ele gera desigualdade, pode-se discutir isso, mas os países mais capitalistas são os países menos desiguais. E os países mais capitalistas são os países... Não, pera, os países mais capitalistas são os países menos desiguais. E os países menos capitalistas são os países mais desiguais. Então, pô, como assim o Boulos quer combater a desigualdade, porque o capitalismo gera desigualdade, aí ele quer copiar um regime que foi implementado na Venezuela que tem mais desigualdade que o Brasil? Não faz o menor sentido. Aí ele fala, pô, beleza, Boulos, ok, você quer combater a desigualdade. Quer combater a desigualdade? Defenda o capitalismo. É o regime que, com todos os seus problemas, o capitalismo não é perfeito, não sou esse liberal. Fala, pô, tem, mas tem muito menos problemas do que quase todos os outros regimes. Principalmente um dos piores regimes da humanidade, que é o socialismo, o comunismo, o marxismo, o leninismo, etc., todas as suas variações. Então, agora você falou sobre isso, eu queria só entender, então, por que sempre pintam o capitalismo como muito ruim, mano? Sempre não, algumas pessoas pintam, né? Mas é sempre, tipo, o pessoal da esquerda sempre pinta. Sempre pinta porque eles são contra o capitalismo. Daí é natural pintar como ruim. Agora, por exemplo, eu já vi gente pintar o capitalismo em um podcast. Pintar o socialismo em um podcast. Imagina o que a gente está fazendo nesse exato momento. São 8h55 da noite de uma sexta-feira. A gente dando um rolê na Vila Madalena, bebendo umas. Ou, também. Mas assim, a noite é uma criança, as coisas ainda podem acontecer. As coisas ainda podem acontecer. Mas o lance é, eu acabei de ver essa hora no meu iPhone, a gente está fazendo um podcast que está sendo transmitido a qualquer lugar do mundo. Ele vai ver no máximo com um delay de 5 segundos. No máximo. Provavelmente sem delay, ao vivo. Daí, provavelmente, alguém com essa estrutura pode falar mal do capitalismo? Não faz o menor sentido. E isso não é um podcast, isso é difusão de conhecimento. A gente poderia estar usando essa mesma coisa. Eu acho que é educação política, isso aqui que a gente está fazendo quando o Arthur estava aqui. Mas a gente poderia estar fazendo uma aula de matemática, assim. Então, cada vez mais, o regime capitalista, a gente está no auge da difusão de conhecimento, no auge da distribuição e produção de livros, no auge da saúde, no auge de ter uma mortalidade infantil menor, no auge de ter menos igualdade, no auge de ter menos fome, no auge de ter menos pobreza. Isso é capitalismo. Pô, você quer falar mal? Tudo bem, cara. Tudo bem, mas desde o advento do capitalismo, a pobreza no mundo caiu de 80% para 8%. Isso com a população mundial aumentando 8 vezes nesse período, por conta das benesses do capitalismo, de você criar mais alimentos, você criar... Então, pô, você pode falar mal do capitalismo, mas você vai ter que ir contra tudo isso aqui, cara. Aí é muito difícil. O que eles geralmente usam? Que vai desmatar, vai fazer isso, aquilo, outro. Aí vem você pensar no mundo. Então eles usam muito esse argumento. Poxa, mas ali... Eu conversei com o Chavoso da USP, ele falou pra mim assim que a maioria das plantações não são usadas pra nós. É pros gados.
Ele falou que isso aqui é pros gados. Então, aí ele falou sobre a onda de veganismo e tudo mais. E aí você pensa, pô, se geral fosse vegano, seria legal. Só que, pô, eu amo carne, brother. Eu amo comer minha carne num churrasco, eu amo um peixe, tá ligado? Só que, e aí, e se imaginar, tem um ponto interessante da gente chegar num consenso de, até aqui é legal fazer isso aqui, aquilo outro, vamos parar de ter, tipo, a pesca industrial que matava. Eu amo coisa de animais, então eu vejo a pesca industrial arregaçando alguns. Fugiu a palavra? Peixe? Ecossistemas ali, ecossistemas. E aí eu vejo isso, eu falo, caraca, mano. Tem como dar uma melhorada nesse sistema? Tem. O principal é por meio da lei. Tipo, no sistema capitalismo significa que você pode fazer o que você quiser. Você pode ter uma lei, você tem um parlamento, porque o capitalismo não é só o sistema econômico, ele geralmente vem de um sistema político. Ao menos o capitalismo que eu defendo, ele vem do liberalismo também político. É da democracia, da separação dos poderes, do parlamento e dos deputados, dos parlamentares no geral, com representantes da população. Se essa população julgar melhor acabar com a pesca industrial, a população vai fazer isso por meio do parlamento. Então tem como frear isso. Sim. Não é aberto a moda não sei o quê. O que eu acho perigoso desse pensamento, que o Chavão da USP, que fala muito, eu já vi ele falar muita boa. Eu já vi esse cara defender fuzilamento, por exemplo. Simplesmente, ele já defendeu fuzilamento. Tipo, pô, sabe? Fuzilamento, paredão. Que é uma coisa própria do sistema socialista historicamente. Né? Tem aquele petista que ele fala de um bom fuzil. Do PCO. Do PCO? Um bom fuzil, um bom paredão. Por que esse cara não é tão cancelado quanto algumas pessoas de direita? Exatamente, a gente viu essa treta. O que é isso aí? Porque o socialismo, ele não é tido pela população, e deveria ser, em alguns lugares como por exemplo, nos lugares que o socialismo verdadeiramente passou, como por exemplo na Polônia, que é criminalizado o comunismo, que aí gera um debate gigantesco, mas por exemplo, o socialismo não é visto como algo que matou milhões de pessoas. As pessoas esquecem que o socialismo, quando tem gente falando do socialismo que deu certo em Portugal, tem um socialista no Brasil falando de um bom fuzilamento no bom paredão. Porque é isso que o socialismo gera. Porque quando vem essa tese, inclusive do Chavoso da USP, que fala, pô, a população tem que ser vegana, como você falou, eu adoro carne. Como você vai fazer eu parar de comer carne? Com um bom fuzil, com um bom paredão, com um bom fuzilamento. Esse é o principal problema do socialismo. Criam-se uma tese que a humanidade tem que ser dessa maneira. E de quem discordar ali não vai... Beleza, você tem essa tese, me convence disso. Fala, pô, você tem que ser vegana, Guto. Ah, cara, eu adoro carne, me convence aí. Você pode me convencer, eu posso virar vegano amanhã. Agora, pô, vai ter que ter todo mundo... Aí não, né? Aí vai gerar 100 milhões de mortes contando todas as ditaduras socialistas. Aí não é legal, hein? Ou eu posso ser oposição a esse governo, falar, pô, esse governo é socialista. Pô, eu queria votar no liberal. Um bom fuzilamento, um bom paredão. Então, esse é um dos principais problemas que o socialismo acabou gerando tantas mortes. Que é tentar impor, via top-down, uma maneira de viver nos seres humanos com todas as suas complexidades. Eu lembro desse cara falando esse negócio aí do um bom fuzil, um bom canhão. E aí eu não vi... Ele é político, esse cara? Ele, não sei se ele é político, ele é provavelmente um filiado ao PCO. Caraca, como esse cara fala isso, brother? Tipo assim, tem coisas que... ali não foi uma metáfora, não foi nada, foi exatamente isso aqui, tá ligado? Eu falei, nossa... Foi aberto, sem ninguém questionar. Porque isso não é um segredo, o socialismo faz isso, gente. O socialismo fuzila pessoas, isso é histórico, e eles não negam isso. O Jones Manuel não nega que o Stalin, mesmo ele sendo stalinista, defensor do Stalin, ele não nega que o Stalin matou milhões de pessoas. Só que ele bota, o capitalismo matou também. Claro, um monte de gente morre no Brasil no capitalismo. Acabou de morrer 60 mil pessoas todos os anos no Brasil. Olha a pandemia que gerou. Mas isso não é um fuzilamento, isso são mortes. Pessoas morrendo, a violência gerada por vários setores. Isso é diferente de um político, uma política de Estado matando pessoas. Então tem essas bizarrices. E a população não tem a noção que o socialismo é o que o socialismo é.